bem-vindos ao Café com Red, celebrando histórias em que a gente comemora 3 anos da Reveste Red. E eu tô aqui agora com a Ana Dalossi, que é uma super parceira da Reveste Red, né, Ana? Que delícia te trazer aqui mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Você já esteve aqui, né, há uns 2 anos? Sim, foi logo, acho que foi o segundo podcast quando começou, o Café com Red, foi bem no início. Olha, vamos falar um pouquinho da sua história pra começar, né? Depois a gente começa da história com a Red, que é longa também, né? Mas como que foi, assim, pra você entrar na arquitetura? Bom, a arquitetura, ela sempre esteve comigo, porque a minha família, meu pai é construtor, então eu digo que desde pequeno eu sempre tive muito contato com obra, com arquitetura, mais específico em obra, né, porque eles não mexiam com a parte de trabalho com projetos, era mais obra em si, mas sempre foi uma paixão e eu adorava desenhar, assim. Lembro que minhas amigas falavam que eu tava no colégio, eu ficava desenhando na carteira, assim, e eu desenhava casa. Então não era nenhum outro tipo de coisa, eu não gostava de desenhar mais nada, era só casa, sempre, a vida inteira. Então eu gostava muito de desenhar e eu nunca tive dúvida, assim, quando eu me formei ali na faculdade, eu já queria, no colégio, eu já queria prestar para arquitetura e sempre foi um sonho meu, assim. Que demais. Mas aí outros profissionais faziam os projetos e aí seu pai só executava? Isso, na época, então, sim. ali você não tinha o contato com o projeto em si, mas tinha, sim. Às vezes na obra eu abria o projeto, lia tudo. E achava já demais. Achava legal, mas não era uma coisa que alguém me ensinava, nem nada do tipo. Eu fui sempre resgatando da obra, né? Então eu vim primeiro da obra. A gente já gravou, né, alguns Isa na obra com você e são sempre assim, casas, lugares muito assim maravilhosos que a gente entra e fala, nossa, é sempre um desafio pra você, assim, um novo projeto. Como que você se sente quando vai, vou sentar e vou fazer esse projeto agora? Eu acho que projetar, a gente tá falando muito do íntimo, é algo muito interior nosso com o cliente. Então, quando eu projeto, eu não estou falando de estética, eu estou falando sobre sensações e formas de viver. Então, eu brinco com meus clientes, a gente não vai conversar sobre se você gosta de escuro ou claro, não é o momento. Algum momento vai ter essa conversa, mas o momento é saber sobre a tua rotina, sobre qual é a forma que você gosta de viver, como são os hábitos da tua família. Então, para mim, o ato de projetar é o ato de trazer rotina e trazer qualidade de vida, porque eu sempre brinco, quando você tá numa casa, às vezes, pronta, alguma coisa do tipo, você não tem aquela mesma liberdade de quando você tá num projeto. Num projeto você vai ter o quarto que você gosta de ver no escuro, a arandelinha ali para quando você vai ter uma leitura. Então tem tudo essa questão de sensações. E é isso que me encanta na arquitetura, trazer sensações, qualidade de vida para a pessoa se sentir bem lá. Você prefere então começar uma obra do zero do que uma reforma, alguma coisa assim? Hoje é o que eu mais trabalho. Possibilidade. Sim, é uma área que cada vez mais eu venho me especializando, que são residências do zero, né, novos arquitetônicos, com interiores e residências completas, porque a gente já consegue otimizar tanto questões de custos, desde hidráulica, elétrica, todos os pontos já no local correto, também desde a parte de arquitetura, né? Então a gente consegue fazer um projeto arquitetônico tão bem elaborado que o interiores ele só é aquela pitada de complemento. Eu não preciso de tanto, sabe? E às vezes é um revestimento bem elaborado, uma louça, um metal, que já fica maravilhoso. E antes disso veio a história da casa, e a história da casa veio com a rotina, com a vivência, veio com algo íntimo do casal. Como que funciona pra você pegar tudo isso? Porque eu imagino que existam pessoas assim que sejam muito abertas e conta tudo da vida, mas algumas pessoas não, sejam mais reservadas. Como que é esse processo pra você, assim? Tem algum tipo checklist que você vai fazendo? Ou é mais uma conversa, um café mesmo? Como que é o processo? Bom, a gente tem a conversa de briefing, né? Que eu brinco que sempre pro meu cliente, venha com tempo e venha sem pressa, porque eu vou conversar com você 3 a 4 horas, sim. É uma reunião que demora umas 3, 4 horas pra eu não ter que te procurar de novo. Pra eu não ter que te ligar e falar, esqueci daquilo. Não, é uma conversa bem completa. A gente começa desde como você gosta de viver, quais são os gostos da tua família, de fim de semana, o que vocês fazem, vocês almoçam junto, não almoçam, alguém gosta de ler, alguém gosta de ficar no jardim ou não, prefiro ver TV no quarto. Então
mesmo que o cliente seja mais contido, a gente vai fazendo algumas perguntas e eu falo que com o tempo você vai criando intimidade, o cliente ele tem que sentir segurança que você está perguntando aquilo porque faz sentido pra ele. Então eu sempre falo, não esconda nada. Se você e a sua mulher não dormem junto e precisam de 2 camas, tá tudo bem, só que eu preciso saber disso. Então me contem do teu mais íntimo possível, porque eu consigo realmente projetar algo que é pra você, né? E não algo genérico. E aí, aos poucos, a gente vai conquistando o cliente. Muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre a história com a Reveste Red? Como que foi? Como que você conheceu? A primeira vez que você veio aqui, né? Você lembra disso? Lembro. Desde que eu me formei e quando eu era criança, meu pai teve muito contato com a Reveste, o grupo Reveste. Então, já era um grupo que eu já era familiarizada. Então, era um grupo que sempre me acolheu muito bem e eu gostava de ir na loja porque eu conhecia os vendedores e às vezes eu tava estudando ainda, minha mãe me levava junto e eu conhecia, sabe? Eu tinha essa intimidade com o pessoal da Reveste. E aí, quando abriu a Red, eles me procuraram e é claro que eu fui de braços abertos a conhecer, porque era de um grupo que sempre me acolheu. Que eu digo que quando eu tava no início da minha carreira, assim, eu perguntava pra eles, assim, porque a gente não aprende tudo na faculdade. Sim. Então, olha, me ajuda, o que é melhor porque eu vou ter uma reunião agora, então me explica o que é o melhor. E muita coisa eu aprendi com o grupo Reveste. E aí, quando veio a Reveste Red, ela veio pra complementar, eu criei muita intimidade com o pessoal daqui, gosto muito e trabalho realmente com uma linha de marcas que eu gosto muito e que eu defendo porque são marcas que pra mim existem propósito. Eu conheci muitas delas em viagens com a Reveste Red, então eu conheci a marca, eu conheci as pessoas que trabalham nessas marcas e que eu entendi o propósito dessas marcas e acaba sendo muito mais fácil de você contar uma história, você falar sobre um produto que você conhece. E eu acabei conhecendo a Reveste Red nesse meio de transição, em que eu já conheci o grupo, eles me chamaram, vim, conheci, gostei do pessoal, e eu me encontrei com as marcas que já eram algo que eu conhecia, mas não tão lá dentro como eu conheço hoje. E aí, conhecer essas marcas por meio das viagens, como que acontece isso, né? Porque às vezes quem tá assistindo não imagina como é, né, esse mundo. Eu acho muito legal também nas obras que a gente conheceu, que você fez, que você sempre comenta assim: e a gente aqui, ao invés de usar tal material, a gente usou tal material porque ficou mais barato e é mais funcional. Então, demonstra mesmo esse conhecimento do que você tá usando, né? E esse conhecimento muitas vezes você aprendeu nessas viagens, né? Como que funciona tudo isso? Porque a gente diz que, assim, existem o mesmo produto, existe de diferentes qualidades, de diferentes valores. E não quer dizer que a gente vai pegar o mais barato ou o mais caro, mas sim o que é coerente com aquele cliente, com aquele uso também, né? Porque uma determinada marca, um determinado produto, dentro da própria marca existem diferentes tipos de texturas para cada ambiente. E a gente sempre... É legal que eu mando mensagem aqui e falo, olha, eu preciso de um revestimento com mais ou menos essa tonalidade, essa textura. Eu conheço esse, mas entre esses eu queria saber qual está melhor custo. Porque eu sei que os 3 que eu citei é coerente com o meu projeto, mas qual dos 3 agora tá numa promoção, tá com estoque, porque às vezes também ele tá com preço mais barato porque ele tá com estoque, e aí a gente sempre vai fazendo esse cálculo, eles me ajudam muito, e acaba sendo uma venda mais certeira, porque quando o cliente vem aqui, ele não fica perdido, porque o mundo do revestimento é um mundo que eu falo que se eu colocar o meu cliente aqui, ele se perde, porque o mundo do revestimento tem todas as cores, tonalidades e que você pensar hoje em dia, e a gente já direciona, então é um trabalho muito especializado, muito direcionado, sempre conversando, eu e o profissional, né, aqui quem me atende é a Érica, e a Érica, assim, a gente sempre conversa muito sobre qual que é a textura que a gente pensa, mas aí a Érica sempre me fala, mas tem criança, tem piscina, aqui em volta a gente vai usar um antiderrapante, aqui dentro a gente pode usar às vezes até o mesmo porcelanato, mas vamos mudar para uma textura acetinada, então a gente vai tentando orientar e ao mesmo tempo a gente fala, olha, esse aqui é igual a esse, mas esse tem estoque, então a gente tem um custo melhor esse mês. Talvez mês que vem o outro seja mais barato. E a gente vai direcionando e acaba, a gente fala, unindo a estética com o bolso do cliente, com o que ele deseja, com o funcional. E acaba, a gente fala que essas viagens, elas são gerações disso, porque muitas vezes que a gente é convidado
para a viagem são pequenas premiações, digamos, para profissionais que especificam esse tipo de marca. E muitas vezes eu acabo conhecendo porque são marcas, como eu disse, que eu defendo o propósito, que eu entendo o porquê e eu estudo elas. Para eu passar para o cliente, eu estudo o porquê que eu estou especificando ela. Muito legal. E daí, pra quem também não entende, eu tenho um pouquinho de curiosidade, como que daí funciona? Eles marcam, tipo, tal data tem essa viagem que é pra vocês conhecerem, e aí você desmarca tudo da agenda. É mais ou menos isso. Tô pronta e preparada, com a mala pronta. Eles avisam sempre com bastante antecedência, uns 2, 3 meses. Eles avisam, entre os profissionais, você é entre as que mais especificou essa marca, e a marca tá fazendo uma campanha pra visitar a fábrica. Então, por exemplo, essa última a gente foi na Decortais Eliane, que é o mesmo grupo. Aí nós fomos até Santa Catarina. Aí lá nós passamos um dia em Florianópolis, descemos pra fábrica, conhecemos todo o processo da fábrica, a história da Eliane. Por exemplo, eu conhecia todos os produtos, mas eu não sabia que a Eliane era uma pessoa. Então, assim, você conhece que a Eliane é uma pessoa, que ele veio de uma família, que você conhece toda a história da marca, a fabricação. Aí eles explicam realmente por que tal produto é mais caro que tal. Esse aqui tem uma tecnologia, passa por mais camadas, tem... E isso ajuda muito a dar suporte aos nossos clientes, a explicar que a gente não tá falando só de preço, Sim. Tem qualidade. E por que esse produto é mais caro que esse. Então a gente começa a ter propriedade para passar para o cliente e, consequentemente, ajuda eles na venda também, né? Então a gente conheceu toda a parte de fabricação, depois subimos, essa foi a última viagem, né? Subimos a Serra da Graciosa e aí a gente ficou um fim de semana numa vinícola, todos profissionais, tivemos muita troca de experiência e é muito legal, porque a gente começa, eu já usei esse produto, eu também, é um produto bom, e a gente começa a ter cada vez mais firmeza que sim, o que eles estão nos mostrando é o caminho correto. Sim, e é uma forma também, né, de mostrar pro profissional que eles são importantes, né? Então isso é muito legal da parte da Reveste Red também, porque você se sente prestigiada mesmo, Sim, né? É uma coisa que eu trago pra mim, que eles fazem uma coisa que eu trago pro meu escritório, por exemplo. Até hoje o pessoal do meu escritório vai vir aqui na Reveste Red, que é um passeio que nós vamos fazer pra ver o quê? Atualidades do mercado, quais são os preços de cada produto, por quê? Porque quando a gente vai especificar, quem tá desenhando comigo tem que saber qual a precificação de cada coisa para estar orientado com aquele cliente. Então, o pessoal vem aqui realmente conhecer na prática. E é praticamente isso que a Reveste vem me ensinando, que a gente só especifica alguma coisa quando a gente começa a conhecer sobre o produto e a gente se sente segura pra falar, eu defendo esse produto porque eu vi isso. Sim. E é isso que eu sinto, que eles me dão essa segurança de especificar alguma coisa que eu conheço. Muito legal. E fora as feiras também, né? Que são, assim, super eventos. Eu já falei várias vezes aqui que eu queria ser arquiteta também agora. Porque são várias coisas que vocês falam, Ana, e eu fico assim, apaixonada nesse mundo, que é mesmo muito apaixonante, né? E essa parte das feiras também é muito legal, porque tem todo esse networking, a própria viagem já é maravilhosa, né? Como que funciona essas feiras? A feira, ela é um lançamento de tendências, né? Temos a Revestir e a Casa Cor. A Revestir, ela é mais sobre uma feira técnica, então é quase que você entrar num saguão de revestimentos, louças e metais, em que vai ter lançamentos dos tipos de revestimento. E a Casa Cor já é algo mais até aberto ao público, que já é aqueles revestimentos aplicados em ambientes que arquitetos mesmo projetaram. Então, são ambientes que você entra e vê aquele produto que a gente conheceu na Revestir meses antes, no mesmo ano. Então, isso é muito legal. Eu gosto muito de ir na Revestir porque a gente está à frente do mercado. Às vezes, eu já especifiquei produtos que não tinha chego ainda em Maringá e que eu vi na Revestir. Aquele da Casa Topázio, aquele que você foi comigo, com verde na frente, eu conheci na Revestir, que eu tinha ido com a Reveste Red. Eu tinha amado aquele revestimento e antes dele chegar aqui em Maringá eu já tinha visto. Isso aconteceu em outras opções também. E na Casa Cor a gente concretiza porque a gente vê muitos dos lançamentos aplicados. E por que tantas viagens? Por que tem tantas feiras? Porque a arquitetura está totalmente vinculada à moda, está vinculada a tendências. Então, quando nós estamos falando de arquitetura,
arquitetura, nós estamos falando de tendências do mercado, uma época estava no industrial, outra época estava mais naquele cimento queimado, agora veio essa questão com a natureza, com o Fendi, o off. Então, ela acompanha assim como a moda. Então, a gente precisa sim estar se atualizando todos os dias, porque a arquitetura ela se atualiza com o mundo. Muito legal. E aí, você falando das feiras, né? O que você vê de tendências pro próximo ano? Assim, o que você já tem trabalhado e você acha que vai super bombar no ano que vem? Tá vindo muito a reconexão com a natureza, com o eu, porque eu acho que isso veio da pandemia, né? Pandemia, todo mundo sentiu que tava naquela alta tecnologia, aquilo tudo, e faltou aquele respiro, sabe? E eu acho que o mundo da construção veio nessa ideia de voltar ao natural, voltar a texturas de granilite, texturas de pedra, texturas marmorizadas, o que vem da natureza, né? Veio o off-white, o terracota, aquelas cores mais quentes, mais aconchegantes. Então tá vindo muito essa questão da natureza, mas também tá vindo muito, por exemplo, em louças e metais, a questão de higienização. Então, cubas metálicas que elas são Ai, agora me surgiu a palavra, que é essa questão de bactérias mesmo, a questão das torneiras agora no touch, então para você não ter que ficar tocando em tudo. Sim. Veio essa questão da pandemia, eu sinto que está se refletindo agora, tanto em projetos arquitetônicos, por exemplo, eu tenho uma casa hoje construindo que os clientes pediram uma área de higiene antes de entrar na casa, então tem uma área para... Como que é? É simplesmente um espaço para lavar a mão. Eles são médicos, para tirar o jaleco, deixar ali, tirar o sapato, lavar a mão antes de entrar na casa, né? Então, a pandemia tá refletindo. No dia a dia deles faz muito sentido, né? Faz o que você estava falando. Que eles vêm da cirurgia, tudo. Então, eles chegam, lavam a mão, tiram o jaleco, tudo e entram na casa. Então, isso tá se refletindo. Tá se refletindo esse modo de viver após a pandemia. Desde a reconexão com a natureza, quanto a limpeza, a higienização. Na textura e na tecnologia dos porcelanatos, forma de limpeza, qual é a melhor forma que aquele produto não propague uma bactéria. Então a tecnologia ela tá se voltando a isso. Como eu disse, a arquitetura ela caminha com o desenvolvimento do mundo. Sim. E é por isso que a gente sempre se atualiza. E o mais legal é que, por exemplo, nesse caso dos médicos, né, que você vai fazer uma área de limpeza, não pode se parecer com a área de limpeza de um hospital, né? Então, como que você trabalha isso para ter essa funcionalidade de ser uma área de higienização, mas mesmo assim, você olhar e falar, nossa, que maravilhoso, casa, assim. Né? Que tem cara de casa, então... É isso que os produtos estão vindo no mercado. Hoje existem ripados de madeira que não parecem madeira, que parecem muito madeira, que você tem que chegar e relar pedras. Então, essa tecnologia tá vindo. É a funcionalidade junto com a praticidade, com a higienização, a limpeza. É reflexão do mundo que nós vivemos hoje. Que a gente tá vivendo, né? Muito legal. E se você tivesse que pensar assim em alguma outra história, você já contou várias, né? Várias histórias. Mas alguma outra história com a Reveste Red? Ou então falar um pouquinho sobre os diferenciais, né? Por que você escolhe vir aqui, né? A gente tava até conversando antes. Quantas das suas obras hoje tem Reveste Red, né? Quase todas. E o porquê disso, né? O que você destacaria, assim, de mais importante? Eu acho que o que eu mais posso falar é sobre a assessoria e eles realmente abraçarem a causa do arquiteto e entenderem que eles não estão especificando somente um revestimento, eles estão especificando uma casa, uma morada, um lar que alguém estar lá, é um sonho de alguém. Então, basicamente, o que eu sinto da Reveste Red é esse apoio, tanto na parte de especificação de todos os revestimentos, louças, metais. Então, como eu disse, a parte de preço, quantidade, o que tem de estoque, eles sempre estão preparados para me dar essa assessoria e também para me orientar, falar, olha, isso aqui não vai dar certo, isso aqui é melhor, isso aqui. Então, sempre tá me dando esse apoio técnico, que eu acho que pra mim é uma coisa que importa muito e pro cliente também. E eu sinto isso, que meus clientes se sentem muito acolhidos aqui, porque além de que a Érica quase vira amigo do meu, que a Érica, ela realmente é uma pessoa extremamente simpática, extremamente competente e ela entende exatamente o que eu gosto. Então, já aconteceu de às vezes eu não poder
ter vindo junto, eu nunca tive a preocupação de deixar com a Érica, porque a Érica, ela sabe, Ana, você colocou isso, mas não tem, hoje saiu de linha, por exemplo. Ela falou, mas eu sei que esse aqui é o teu gosto, porque ela já me entende. Então a gente já tá tanto tempo junto, que ela já sabe que eu gosto, uma já olha pra outra e fala, não vou apresentar isso porque eu sei que você vai falar que vai dar problema de limpeza. Então, eu não tô falando nem só de estética, assim. Ela já olha e fala assim, eu nem vou especificar, eu nem vou mostrar pro cliente isso, porque eu sei que você vai me falar, isso aqui tá fora do orçamento do cliente, ou isso aqui... tipo como se ela ouvisse na cabeça, tipo, o que você vai falar, né? Então, ela acaba sendo muito certeira, porque a gente consegue realmente... Ela entende que, pra mim, a parte técnica é muito importante. E ela entende que quando eu falei pra ela, é isso aqui que eu pensei pra casa, ela já sabe que é isso aqui que ela vai me apresentar, e as soluções extras com outros orçamentos ela vai apresentar dentro daquela recomendação. Então eu já explico, tem tantos filhos, trabalha fora, não trabalha, não quer se preocupar com limpeza, ou gosta de coisa clara, mas quer que seja limpo facilmente. Então a gente conversa muito isso. Eu acho que eu me sinto acolhida. Se fosse pra achar uma palavra, por que eu volto tanto? É porque eu me sinto acolhida e eu sinto que eu tenho suporte pra especificar com tranquilidade o que eu preciso. Maravilhosa, gente. Eu acho que encerramos por aqui. Muito obrigada, Ana, mais uma vez. Sempre bom te ter aqui com a gente. A gente sempre deixa as redes sociais pro pessoal acompanhar. Você também é bem ativa lá no Instagram, né? E então fala pro pessoal qual que é seu Instagram, como que te acha. Bom, meu Instagram é Ana Dalossi, D-A-L-O-S-S-E, acho que vocês devem escrever embaixo, né? Ana Dalossi, ponto arquitetura. Hoje meu escritório sou eu, mais 5 integrantes, e eu gosto muito de publicar realmente sobre isso que eu tô conversando com você hoje. A gente tem a estética, a gente tem a beleza, mas o que tem por trás de todas as escolhas? Por que a gente especificou cada coisa? E eu gosto de trazer isso na minha rede social, que é o porquê que aquilo foi escolhido para aquele cliente em específico. Maravilhosa, muito obrigada, tá? Volte sempre. Pessoal, mais uma vez, obrigada pela sua companhia. A gente volta semana que vem.